pessoas me pediram para saber como que a Lamar foi fundada, onde surgiu tudo. Devido a essas perguntas, curiosidades, nós estamos hoje lançando o nosso canal aqui e eu vou contar um pouquinho da história da Lamar. Bom, vamos lá, gente. A Lamar foi fundada através de um sonho meu, do Marcos, e de várias tentativas. Eu tentei de várias coisas. Gente, ó, pra vocês terem uma ideia, eu já vendi prata, eu já vendi camiseta de time, eu já vendi roupa infantil, eu já vendi uma porção de coisas. E nessa porção de coisas nunca tinha dado certo. E da última tentativa eu tinha feito uma marca masculina, né? Eu tinha criado uma marca masculina que se chamava Privilégio na época, né? E aí fiz algumas camisetas e tudo, fiz uns 10 desenhos bem bonitas e não rolou, né? Aí eu falei, poxa vida, e agora? O que que eu faço, né? Então eu pedi para Deus, comecei a orar, pedi para Deus a direção e aí veio a ideia de fazer roupas femininas. Então eu peguei e criei a marca feminina, mas só que eu não tinha um nome ainda, não tinha Lamar ainda, não existia Lamar. Eu comecei a fabricar regatinhas, né, roupas básicas, e aí não tinha nome. E comecei a perguntar para Deus qual seria o nome. E um certo dia, no carro, eu lembro até hoje, eu estava dirigindo, indo para uma oficina de costura. Estava dirigindo ali e Deus me deu esse nome, Lamar. Aí eu perguntei para o Senhor o que seria esse nome, Lamar, né? Aí ele falou assim, Lamar. Lamar é o quê? Qual o significado? É o mar de Marcos e o L e o A são as duas letras do meu sobrenome, que é Oliveira e Martins. Aí eu falei, nossa, que revelação bonita, eu amei esse nome, Lamar, tá aí, vou registrar Lamar. E aí foi o processo onde eu fui pesquisar, gravamos o nome, registramos o nome. Beleza, criamos o nome. E aí começamos a fabricar. Onde nós começamos? Eu comecei a fabricar, gente, aonde eu dissesse que eu comecei a fabricar? Na minha casa, é isso mesmo. Teve um começo, eu comecei fazendo na minha casa. Eu e a minha esposa, a gente tinha acabado ali de casar, nós casamos e nisso eu já trabalhava já, né? E eu comecei a fabricar na minha casa ali e tudo mais. Durou 7 meses na minha casa, cresceu, nós alugamos um salãozinho pequeno ali, próximo de casa. Nesse salãozinho nós ficamos 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio nós fomos para onde? Nós fomos lá para o Brás. De lá no Brás nós alugamos uma loja e uma fabriquinha atrás, tinha um espaço para fabricar, onde dava para colocar uma mesa de corte ali. Mas era um espaço também bem simples, bem humilde, bem pequeno. E aí eu lembro onde foi a primeira loja da Lamar. Ela se encontra na rua João Boemer. Então lá foi a primeira loja da Lamar, onde a gente fabricava ali, mas a gente não fabricava só para nós, né? A gente tirava pedido, a gente fazia um mostruáriozinho e eu corria na rua com alguns amigos e saía para tirar pedido, vender e fabricava. E ali foi onde estabeleceu a primeira loja da Lamar, foi na rua João Boemer. Então a gente ficou ali, por incrível que pareça, 7 meses. O sucesso, Deus abençoou tanto que nós ficamos apenas 7 meses. E de lá nós já fomos para uma loja bem maior. Nós fomos para a rua ali, na rua Chavantes, ali no Brasil, mas só que agora uma loja linda, grande, né, com espaços maravilhosos. E a empresa foi crescendo, foi crescendo. Depois nós abrimos ali a Casimiro de Abreu, a segunda loja. Depois a terceira loja lá no shopping também. E aí a gente estava com 3 lojas e vendendo para todas as magazines de São Paulo. E o que aconteceu? Buf! A Lamar quebrou. É isso mesmo, gente. A Lamar teve uma quebra nessa época quando estava no auge, lá em cima, com muitos clientes, com 3 lojas, vários pedidos para ser atendido e a Lamar caiu. Mas foi por falta de quem? A culpa foi minha. Má administração, não tinha metas, não planejava, não tinha fluxo de caixa, não acompanhava os números, fazia tudo na empolgação, como infelizmente a maioria dos empresários quando estão começando, né? Vão ali só na raça, na luta, na força do braço, não estudam, não pedem conselhos, não fazem cursos, né? Ali da raiz mesmo, o empreendedor ali brasileiro põe a mão na massa. E aí nós quebramos. Aí nós ficamos ali na falência geral.
Foi um período muito difícil em minha vida, foi um momento de luto. Eu fiquei ali 7 meses em depressão, para você ter uma ideia, uma tristeza profunda. Tivemos que vender tudo, tivemos que sair da casa onde a gente morava. Para você ter uma ideia, nessa época foi tão difícil que nós vendemos tudo, os computadores da empresa, micro-ondas, fomos negociar com os nossos colaboradores. O que me marcou muito, quando eu tive que chamar todo mundo naquela época, falar, gente, a partir de hoje e amanhã a gente não vai mais trabalhar por isso, foi uma coisa que me marcou muito, sabe, pegou todo mundo de surpresa. Foi uma época muito triste, gente, foi muito triste ali, e aí eu tive que fazer o quê? Recomeçar de novo, ir aonde? Na minha casa de novo, só que nessa época nem casa eu tinha, acredita? Eu não tinha mais casa. Aí, pela bênção de Deus, eu lembro até hoje, o nome dela é Luciana, quero mandar um beijo para ela e a mãe dela aí, que era nossa representante, arrumou um lugar para eu morar, porque eu já estava devendo mais de 3 meses de aluguel também na minha casa. Eu morava de aluguel e eu não estava conseguindo pagar o aluguel mais de onde eu morava. E aí a Luciana arrumou uma casa para mim. Vocês viram, foi um impacto tão forte, tão difícil, gente, que eu fechei as empresas e tive que mudar da minha casa. E nessa época, eu e minha esposa, se não fosse pela graça de Deus, a gente teria que surtado. Foi Deus que não deixou a gente pirar, enlouquecer, porque foi uma humilhação muito grande, nosso emocional, os nossos fornecedores ligando, cobrando a gente, e a gente sem dinheiro, sem condições, sem cabeça, sabe? Desesperado, totalmente desestruturado, emocionalmente e financeiramente. E aí, a gente ficou aquele período, eu lembro até hoje, 7 meses eu fiquei de luto ali naquele período, mas eu falei, não, chega, o tempo de luto acabou. Eu respirei fundo, eu falei, eu vou recomeçar com dignidade. Tudo que eu perdi eu vou conquistar, tudo que eu estou devendo eu vou pagar. E aí foi isso, eu levantei a cabeça, me apeguei com Deus, falei, Deus, agora é o Senhor que vai me ajudar a superar essa derrota que eu estou vivendo, mas isso é só por um período. Tudo que esse luto que eu estou passando, essa vergonha, essa humilhação, as pessoas me humilhando, tudo vai passar. E foi dito e feito, irmão. Comecei a trabalhar, coloquei Deus na frente, e aí foi indo, Deus foi trabalhando, foi agindo. Foi fácil? Não foi fácil. Eu e minha esposa ali ralamos e muitos. Teve época, quando a gente começou a se reconstruir de novo, a gente trabalhava de domingo a domingo. Mas foi um período. Eu lembro que a gente ficava no domingo dobrando roupa, que eu ia nas oficinas, eu levava, fazia para cortar e tudo, e aí a gente ficava no domingo o dia inteiro embalando roupa para vender no galpão que a gente tinha alugado o espaço, uma banca. Ou seja, a gente chegamos a ter 3 lojas e voltamos para a banca de novo. Uma banquinha, porque lá no início eu esqueci de falar que eu era camelô, eu fui camelô no Brás, trabalhei muitos anos na rua, na Monsenhor de Andrade, tive banca na Rua Oriente, e tive banca na Feirinha da Madrugada quando começou, lá no início do início, que eu esqueci de contar, eu fui camelô antes de tudo isso daí, então eu passei por muitas indas e vindas, e nessa reconstrução, voltando, nessa reconstrução da Lamar, a gente trabalhava de domingo a domingo. E aí Deus foi abençoando, a gente foi trabalhando, ficamos nessa banquinha aí, trabalhando de casa também, ficamos por um período lá trabalhando dentro de casa. E aí Deus abençoou uma porta, a gente alugou um salãozinho, que eu lembro até hoje, que fica lá na Rua Mariquinhas Viana. E onde foi um lugar de bênção para as nossas vidas. Era um espaço lá menor, mas foi onde para a gente recomeçar. E lá nós ficamos ali na Mariquinha Viana durante o período de 3 anos e meio. Mas foi dali que o Senhor, Pai, nos moldou, nos ensinou, nos trabalhou, nos lapidou. E qual que é a mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo? Que eu creio que muitas pessoas devem estar assistindo esse vídeo aí e até querendo estar desistindo do seu sonho. Mas eu vou falar para você, não desista. Eu passei por muita humilhação, por muita vergonha, eu errei muito, eu quebrei a cara, mas eu não desisti. Passei por altos e baixos, mas eu não desisti. Então o que eu quero deixar essa palavra para você, não desista do seu sonho. Se não está dando certo, busque conhecimento, peça ajuda de mentores,
vai estudar, vai se capacitar, porque há um tempo para todas as coisas. Então se prepare. Se não está dando certo, você tem que rever aonde você está errando e se é isso que Deus quer para a sua vida. Então busque primeiro a Deus. Um erro muito grande que eu tive também é que eu queria fazer muitas coisas na força do meu braço. E eu digo para você, não é na força do seu braço que você vai conquistar as coisas. É pela obediência a Deus. A minha vida só mudou depois que eu comecei a ser obediente. Quando eu comecei a temer ao Senhor e ter obediência. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais, está em tuas mãos, Senhor. Faça o teu querer e a tua vontade. E foi daí que o Senhor começou a me lapidar. Tirou o meu orgulho, foi trabalhando no meu caráter, no meu jeito, e foi trabalhando, me moldando ali do jeito que Ele queria, do jeito que Ele quer, na humildade. Por quê? Para eu não me desviar do caminho dele. E aí, resumindo, a Lamar ficou 3 anos e pouco ali. Criamos o site que hoje é um sucesso, temos as meninas do WhatsApp, temos o box lá no New Mal, que já estamos lá há uns 3 anos, vai fazer, já tem 3 anos na verdade. A Lamar só tende a crescer, estamos com novos projetos, temos a Lamar Óculos também e eu só tenho a agradecer a Deus. Então eu contei um pouquinho da história da Lamar, claro que tem várias histórias, vários testemunhos, mas esse é apenas um detalhe da história da Lamar, que ainda a gente está só no início, é apenas o começo. Muita coisa ainda vai por vir na Lamar. E eu creio que eu pude, pelo menos esses minutos, inspirar você um pouquinho para você não desistir dos seus sonhos e você correr e ir para cima que tudo vai dar certo. Tá bom? Então, gente, se inscreve aí no canal aí da Lamar, deixa o seu joinha, comenta aí, compartilha e o que eu puder ajudar você, eu vou te ajudar, tá bom? Um beijo, um abraço, valeu, gente!